Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema, último vídeo sobre o gênero romance, graças a Deus. Enfim, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, como eu disse, o último vídeo sobre o gênero romance, falando sobre a evolução desse gênero ao longo do tempo e da história, e como ele está atualmente, automaticamente também falando sobre algumas questões sobre o que eu sinceramente acho sobre esse gênero, na minha humilde opinião, como eu já disse no vídeo anterior de análise do cinema sobre romances funcionais, mas a sua situação que está inserida no dia de hoje, atualmente. Enfim. O gênero romance, ele começou na dita e cuja era de ouro de Hollywood com um amor idealizado. Ou seja, os felizes para sempre, o romance romântico, como muitos dizem. O romance onde os filmes eram cuidadosamente produzidos, os roteiros seguiam fórmulas bem definidas e fórmulas que muitas das vezes, querendo ou não, toda fórmula em algum momento vai saturar. Haja vista que, por exemplo, fórmula de super-heróis hoje em dia está saturada. Ah, mas por que filmes de super-heróis atualmente... Tem toda essa questão de contexto de filme de super-herói, mas querendo ou não, fórmula satura. Essa é a grande realidade. O povo se vê o mesmo filme muitas vezes do mesmo jeito, da mesma forma, e percebe uma padronização, ele vai saturar. Uma hora ou outra ele vai saturar. Nesse contexto, nessa questão de era de ouro de Hollywood com amor idealizado, o que encantava o público era propriamente a idealização. O amor era retratado como um destino inevitável, algo maior que os próprios personagens, inclusive. As histórias retratavam encontros imediatos, o dito amor à primeira vista, no quais os protagonistas enfrentavam desafios. Muitos desses desafios eram frequentemente relacionados à família de um ou de outro, e que no final acabava com um casamento, literalmente. Final feliz. Tudo tá muito certo. Tipo, filmes como A Casa Blanca, por exemplo, filmes como O Vento Levou, são exemplos emblemáticos, tá? Porém, os anos 60 e 70 foi tempo de mudança. Aí o amor ele já virou mais uma questão realística, uma questão de, querendo ou não, uma mescla de tragédia, no final, que muitas das vezes, propriamente, o final não era mais aquele dito cujo final felizes para sempre. Isso influenciou como as histórias no cinema foram contadas de agora em diante, também. Altos e baixos, insegurança, autoconhecimento, toda essa questão, esse tipo de narrativa abriu o caminho para uma nova geração, mudou-se a fórmula, mudou-se o método de se visualizar. Anos 80, 90 e eu considero inclusive anos 2000. Comédia romântica ganhou espaço. Completamente espaço. Muitos vão dizer filmes do Adam Sandler? Sim. Mas também há outras questões, como Uma Linda Mulher, por exemplo, que foi uma comédia romântica que ganhou espaço. A Proposta, o filme com a Sandra Bullock. Adam Sandler e Sandra Bullock marcaram época com comédia romântica, por aí vai, também. E, querendo ou não, foi uma mistura de gêneros que deu muito certo, que funcionou. Essas décadas foram marcadas por essa ascensão. Esse subgênero conquistou o público com histórias leves, bem-humoradas, com finais felizes, previsíveis, alguns finais trágicos que passavam a moral da história, no fim das contas. Uma Linda Mulher é um exemplo, os filmes do Adam Sandler, os inúmeros filmes do Adam Sandler, A Proposta também é um exemplo. A fórmula básica dessa questão consistia em dois personagens aparentemente que
não serviam um para o outro, ou seja, incompatíveis, que ao longo do filme descobriam que tinha muita coisa em comum, que é a questão da implicação, né? Um protagonista implicando com o outro, que vão culminar automaticamente numa reunião entre esses dois, numa junção entre esses dois, no amor entre esses dois, né? Enfim, querendo ou não, é isso. E foi uma fórmula batida por muito tempo. E se tornou, querendo ou não, uma fórmula saturada, tal qual que hoje em dia, com a falta desses tipos de filme, exige-se esse tipo de filme. E quando se tem esse tipo de filme, o pessoal clama como se fosse a Mil Maravilha. O público, especificamente. A exemplo de Todos Menos Você. Que assim, de verdade, é um filme bonzinho, é um filme sessão pipoca, mas eu não entendo todo o auê que teve. Ah, porque é a Sydney Sweeney e o Glenn Powell, talvez, mas eu não entendo, de verdade. Enfim, tudo nos conformes, né? Aí veio, né, também, depois, lá por 2010, principalmente na década de 10 ali, até 20, uma coisa mais, muito mais realística ao exacerbado, como, por exemplo, A Culpa das Estrelas, Como Eu Era Antes de Você, Vidas Passadas, recentemente, que tratam genuinamente sobre o amor, sobre o sacrifício do amor, sobre deixar a pessoa, se você é uma pessoa, deixar a pessoa ir. Esse tipo de aspecto foi mais retratado, né, recentemente. Também tem o Todo Tempo que Temos, mas Todo Tempo que Temos é a mesma coisa de Culpa das Estrelas, basicamente o mesmo formato, mas também inovou-se no sentido de como se conta as histórias. O trejeito, a ampliação, como posso dizer em outras palavras, experimentação de formatos e linguagens. Filmes com estruturas não lineares surgiram, interativos ou até mesmo que misturam gêneros, né? Com fantasia também tem bastante. A questão até propriamente da comédia. O uso criativo de trilha sonora também foi algo muito demonstrado nessa experimentação, personalização. Também estética visual, principalmente o uso das paletas de cores, que eu demonstro aqui, que eu falo há muito tempo, eu falo acho que desde 2022, sobre paletas de cores. Desde o primeiro ano, assim, que eu comecei a fazer crítica, eu falo sobre paletas de cores e que elas são importantes, né? Enfim. Adaptações também de romance contemporâneos que relatam situações reais. Há também romances propriamente que são baseados em fatos reais. Necessariamente precisa? Não. Necessariamente precisa também pegar alguma situação? Não também. Mas que é muito interessante tudo isso. Outro também questão é não é moda, é a questão de atualidade de romance em tempo de streaming, no sentido de que as narrativas elas tiveram que se adaptar a esse formato. Antigamente ela era mais voltada para o propriamente o cinema. Hoje em dia ela é algo muito mais casual, propriamente quando ocorre a comédia romântica, que fica tão distante do que era antes, como por exemplo o filme A Proposta. Então é algo bem interessante de se analisar como a evolução ao longo do tempo desse gênero tão grandioso que é o romance, que sim, pode-se fazer vários vídeos sobre esse gênero, mas eu necessariamente acho que todos os vídeos que eu fiz até agora sobre o gênero, que são os aspectos gerais, né? O clichê dos romances, romances funcionais na minha opinião, e propriamente a evolução, a atualidade do romance, que é esse o vídeo de agora, acho que eles já bastam por si só. Eles explicam necessariamente o que é necessário para compreender sobre o tema. Eu poderia falar também de subgêneros específicos sobre o romance, mas eu acho que, na minha humilde opinião, já está de bom tamanho tudo que eu falei aqui. Creio que essa evolução que o romance teve majoritariamente foi para demonstrar
como a sociedade está nos dias de hoje quanto a essa relação, quanto a relação ao amor. Leve para o lado positivo, leve para o lado negativo, se você quiser, na opinião de vocês. Mas necessariamente houve uma mudança nesse gênero ao longo do tempo, desde aos primórdios de Romeu e Julieta até os tempos de hoje, com vidas passadas, todo o tempo que temos, enfim. Houve-se, querendo ou não, uma evolução nesse sentido. Próximo gênero que eu vou retratar sobre é o drama. Então prepare-se, o próximo vídeo de análise do cinema vai ser sobre aspectos gerais do drama. Mas antes, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!